Já imaginou trazer alguém que você ama muito de volta à vida? E qual custo você estaria disposto a pagar por isso? Faça Ela Voltar, ou Bring Her Back, é um dos grandes destaques do terror de 2025 e nós precisamos falar sobre esse filme simples, mas brutal. Um irmão e uma irmã são adotados e vão para uma casa nova. Tudo parece ir bem até que, de repente, nada mais está bem. Agora eles são sua irmã e seu irmão, Oliver. Eu sou a Júlia, sejam bem-vindos ao canal e essa é a primeira parte do vídeo sobre Faça Ela Voltar. Neste primeiro momento eu separei o vídeo em 2 capítulos. Primeiro eu vou contar e descrever a história inteira, já levantando algumas teorias e explicando o que acontece. E depois vou explorar qual é a conexão desse filme aqui com Fale Comigo, obra de 2023 dos mesmos diretores e que acontece nesse mesmo universo. Já na parte 2 desse vídeo eu vou explicar exatamente tudo o que acontece naquele ritual macabro e também responder algumas perguntas e trazer teorias que o filme deixou em aberto. Antes de alguma cena aparecer, vemos alguém falando as seguintes frases. O toque do anjo anuncia a morte do pioneiro. Prepara a alma e testa o anjo. Em seguida, vem as cenas iniciais, em que há uma menina dentro de um círculo pintado no chão. O círculo talvez seja o principal símbolo do filme e ele aparece em diversas ocasiões. Aqui, a história já traz algumas informações importantes sobre um ritual que nós iremos acompanhar nas próximas horas. Para entender sobre as motivações desse ritual, é preciso saber que há um elemento principal ao redor do qual o filme gira, o luto, mais especificamente um dos estágios dele, a barganha. Nesta fase, a pessoa busca formas de reverter a situação ou diminuir a dor, fazendo promessas e buscando soluções para o problema. Aqui no enredo, nós acompanhamos diferentes personagens passando por um luto. Primeiro, os 2 irmãos que perdem o pai, a Piper e o Andy. A Piper é uma menina de 14 anos com dificuldade visual alta e seu irmão Andy, de 17 anos, costuma tentar proteger a irmã de qualquer situação desconfortável. Certo dia, quando eles chegam em casa, se deparam com a cena tenebrosa do seu pai que acabou de morrer deitado no chão do banheiro durante o banho. Eles são enviados então para a casa da Laura, uma mulher que aceita cuidar dos adolescentes, supostamente apenas até que o Andy complete 18 anos e possa se tornar o responsável legal de sua irmã. Antes de eles chegarem na casa nova, há um momento sutil que chama a atenção. A Piper está no carro enquanto o Andy dirige e ela segura um travesseiro que era do pai deles. De repente, um forte raio de sol invade o carro e uma sensação de conforto parece vir junto com o sol. Mais tarde, a gente descobre que essa relação entre sol e chuva, conforto e desconforto, segurança e perigo possui um grande peso dentro do filme, e esse detalhe já entregou sinais sobre o plano diabólico da Laura, que a gente descobre mais à frente. Assim que eles chegam, há também uma cena que coloca a Piper e o Andy no centro da tela e há um círculo ao redor deles, já simbolizando que eles seriam um alvo, além de remeter ao círculo no início do filme. Nessa hora, a câmera também muda de ângulo, um sinal que a vida desses adolescentes daria um giro. Depois que os irmãos chegam ao novo lar, eles percebem uma música bem alta vindo de dentro da casa e então conhecem a Laura. Ela demonstra com clareza que está muito mais animada em ver a Piper do que o Andy, e aqui nós também descobrimos que ela tem um cachorro empalhado no meio da sala. Em seguida, a Laura revela de forma bem estranha que tinha uma filha que também não conseguia enxergar, a Cat, e que faleceu. Mas quando ela fala sobre sua filha, ainda se refere a ela no tempo presente. Em vez de ela dizer que a Cat era cega, ela diz que sua filha é cega. Piper pergunta como que a Cat morreu e a Laura responde que ela se afogou. Além deles, há na casa umas galinhas no quintal e mais 2 indivíduos importantes. Um gato aleatório, mas nem tanto, e o Ollie, filho adotivo da Laura. O primeiro contato dos adolescentes com esse garoto é bem esquisito. O gato sai pra fora de casa e o Ollie agarra esse gato de forma violenta em uma piscina sem água. Importante notar que na beira da piscina está escrito: Cat estava aqui. A Laura consegue tirar o gato dele e tudo segue normalmente, mas fica claro que tem algo de errado com essa criança.
Dentro de casa, a Laura começa a medir a altura de cada um deles e nessa conversa ela fala que o Ollie é um sobrinho que ela adotou e que sofreu muito desde a morte da Cat. Por isso que ele sempre entra mudo e sai calado de qualquer cena em que aparece. A Piper pergunta como que ele se parece e a Laura mente, dizendo que o Ollie é ruivo e tem cabelo encaracolado. Lembrem-se disso que depois vai ter uma explicação para essa mentira. A Piper e o Andy se arrumam nos seus quartos. A Laura ofereceu um depósito para ser o quarto do Andy e já para Piper ela deu o antigo quarto da sua filha. Em certo momento, enquanto a Piper está sozinha no quarto, a Laura a encara de forma sinistra. Depois disso, aparece uma cena do Ollie nas escadas e a Laura pede para ele esperar em seu quarto. Ela também checa a previsão do tempo e coloca uma fita para assistir, na qual enxergamos um homem fazendo um círculo no chão com um balde de tinta branca. Ainda de madrugada, o Andy é acordado por uma luz do lado de fora e ele sobe até a janela. Dali, avista a Laura levando o Ollie para uma espécie de galpão no quintal da casa. Mais uma pista de que tem algo de muito podre nessa história inteira. No dia seguinte, a Laura vai até a piscina com um balde de tinta branca e faz uma marca no local. Ela também se senta na borda e encara o céu nublado. Aqui nós já começamos a entender que a Laura está seguindo um passo a passo a partir daquelas fitas, que ela obviamente envolveu o Ollie nisso e que seu plano, seja qual for, também tem a ver com a sua filha Cat. No mesmo dia, a Laura leva os irmãos ao funeral de seu pai e o Andy não consegue olhar para o corpo dele. A Piper pergunta como o corpo está e o Andy mente, respondendo que ele está bonito. Piper fala grapefruit, que é um termo que os irmãos dizem quando querem que o outro seja honesto a qualquer custo. Mas o Andy continua sem olhar para o pai e diz que ele tá bonito. Quando ninguém está olhando, a Laura se aproxima do caixão e corta um pedaço do cabelo do pai dos adolescentes e guarda com ela. Do lado de fora, ela diz para o Andy que percebeu que ele não deu adeus e nem olhou para o caixão. A Piper fica chateada que ele mentiu para ela e a Laura convence o Andy de dizer adeus ao seu pai de verdade, já que, segundo ela, algumas pessoas acreditam que o espírito pode ficar dentro do corpo por meses depois da morte. Enquanto isso, em casa, o Ollie está surtando. Ele quebra o vidro do quarto de onde estava, vai para o quintal e tenta abrir aquele galpão onde a Laura o levou de madrugada. Ele não consegue e decide então ir até o galinheiro. Ainda no funeral, a Laura começa a impor que o Andy precisa dar um beijo no seu pai. Ela começa a forçá-lo a fazer isso, dizendo que é uma tradição, e ele até tenta, mas se nega no final. Então ela mesma beija o pai deles na boca. Realmente, à medida que o filme passa, mais estranho o comportamento da Laura se torna. Em casa à noite, a Laura decide proporcionar a si mesma e aos adolescentes um momento descontraído depois do funeral para amenizar o clima e eles começam a beber e jogar. Ela permite que a Piper também beba, mesmo sendo menor de idade, e o Andy não gosta muito da ideia, mas acaba deixando. Todos se divertem dentro de casa, cantam e dançam músicas juntos, exceto pelo Ollie, que está no quintal observando tudo. Em determinado momento, a Piper cai no sono no sofá e então a Laura e o Andy começam a conversar sobre os seus passados. Andy pergunta a Laura como ela superou a morte da filha e a Laura responde que nunca superou. Aqui ela também menciona que faria qualquer coisa mesmo para ouvir sua filha a chamando de mãe novamente. Quanto ao Andy, nós descobrimos durante a conversa que entre ele e a Piper, ela era a filha favorita e que o Andy já bateu na Piper quando eles eram mais novos. O pai dele se casou com a mãe dela no passado e naquele momento ele parecia ter encontrado nas duas a família que ele sempre quis, deixando o Andy mais de lado. Assim, o Andy passou a fazer várias coisas não muito legais justamente para o pai notá-lo. A partir de então, o pai começou a bater no Andy, o que foi se intensificando cada vez mais, e a Piper nunca soube disso. Andy menciona que o pai deles ligava o chuveiro para Piper não ouvir ele espancando o filho, e é irônico pensar que no final ele mesmo acabou morrendo durante o banho. Inclusive, a água tem total relação com a morte dentro desse filme, sendo também um dos principais símbolos dele junto com o circo.
Durante a madrugada, Laura faz o número 1 dentro de uma jarra e despeja a urina dela no Andy, que está dormindo depois de toda a bebedeira. Pode parecer estranho o motivo pelo qual ela faz isso, mas essa ação já deixa claro que a Laura quer mexer com o psicológico do Andy e fazê-lo acreditar que ele mesmo fez xixi na cama durante a noite, o que é bem vergonhoso para quem já tem 17 anos. Logo após, ela vai dar um banho no Ollie na banheira e o Ollie, que é uma criatura que pelo visto não fala, continua calado o tempo inteiro. Então a Laura pergunta a ele: "Como vou acreditar que você está aí se eu não te vejo?" De repente o vapor começa a subir, mas a Laura enxerga o reflexo do Ollie no espelho e por um breve segundo simplesmente aparece um demônio no reflexo, indicando que com certeza aquele garoto está possuído por alguma entidade maligna e é óbvio que foi a Laura que a colocou dentro do corpo dele. Pela manhã, Andy percebe que está todo molhado e acredita ter feito o número 1 na cama. A Laura meio que constrange o garoto por isso e avisa que ela e a Piper vão sair juntas, um passeio só para meninas. A partir desse momento, ela já começa a encher a Piper com mentiras sobre o irmão para tentar colocá-la contra ele, dizendo que o Andy não parece muito bem e que ficou agressivo ontem depois de beber. Elas saem de casa e o Andy fica sozinho com o Ollie, receita perfeita para o desastre. O Andy se lava no quintal e avista o Ollie na janela de seu quarto. Ele vê uma mosca no vidro, mata o inseto e depois engole. Andy decide ir até o quarto dele e percebe que está trancado, mas dá um jeito de abrir. Ollie não dá muita bola pra ele, até que o Andy pergunta se ele tem fome e pelo visto parece que sim. Eles vão até a cozinha e o Andy corta pro Ollie o pedaço de uma fruta e espeta em uma faca, mas diz que o Ollie precisa antes escrever alguma coisa em um papel, já que ele não gosta de se comunicar falando. De repente, quando a gente e o Andy menos espera, o desastre começa a acontecer e surge a cena mais perturbadora do filme. O Ollie começa a devorar não só a fruta, mas a faca também, de forma bem violenta, a ponto de machucar sua boca inteira. Andy sai correndo com o Ollie até o lado de fora e eles ultrapassam uma linha em branco desenhada no chão. Esta linha, na verdade, rodeia a casa inteira. O Ollie se esforça para não passar da linha, mas o Andy o empurra e neste momento parece que o Ollie muda totalmente. Ele começa a gritar, uma coisa estranha se mexe dentro de seu corpo, ele consegue pela primeira vez falar alguma coisa e pede ajuda pro Andy, que fica confuso sem entender nada. Infelizmente, bem na hora, a Laura e a Piper chegam e a Laura já leva o pobre Ollie de volta para casa. Nisso, a Piper tenta acalmar o Andy e logo ele percebe o que o Ollie escreveu no papel: Bird. Lembrem-se disso. No quarto, a Laura coloca umas fitas para assistir enquanto tenta resolver o problema do Ollie. Na fita, assistimos uma pessoa possuída, assim como o Ollie, que estava dentro de um círculo e que saiu dele. O Ollie tenta gritar e a Laura coloca uma música bem alta para ninguém ouvi-los. Ela começa a passar o dedo na testa dele, fazendo um movimento circular e logo ele volta a ser o Ollie de antes, assim como a fita demonstra que se deve fazer. Os irmãos até ouvem o Ollie pedindo ajuda, mas já é tarde demais. Em seguida, junto com a Piper no quarto, a Laura pega o cabelo que era do pai deles, que ela cortou no funeral, e coloca na boca do Ollie até ele engolir. Mais tarde, o Andy entra no box e enxerga seu pai. A figura avisa o Andy que a Piper vai morrer na chuva. Andy desmaia e é levado ao hospital. Enquanto isso, uma tempestade se intensifica. Em casa, a Laura assiste algumas fitas antigas de família, nas quais sua filha aparece brincando na piscina. A Piper também está junto da Laura e de repente aparece um menino chamado Ollie em uma cena da fita. Um menino ruivo e diferente do Ollie que acompanhamos na casa da Laura. Então aqui já se explica que realmente existia um Ollie ruivo e de cabelo encaracolado na vida da Laura, mas não aquele que conhecemos. Então quem seria aquele garoto? No hospital, a Laura conversa com o Andy. Ele fica preocupado que está chovendo demais e conta para ela sobre ter visto o seu pai no banho. Pede para que a Laura tome cuidado e não deixe a Piper sair de casa. Ela pergunta o motivo e o Andy responde que o pai avisou que a Piper morreria na chuva. A Laura pergunta: será que é porque o seu pai morreu no banho e eu matei ele? Pois é, do nada a Laura meio que solta que matou o pai deles. E isso não fica muito claro, o próprio Andy não entende o que ela fala e ela desconversa tudo. No fim, ela também promete que vai manter a Piper dentro de casa.
Assim que volta, adivinha o que faz? Convida Piper para tomar banho de chuva. Laura relembra de sua filha nesse momento, que parece um momento bonito e leve, mas que é na verdade bem sinistro. Depois ela também questiona Piper se gostaria de continuar morando ali com ela quando o Andy completar 18 anos e coloca o casaco que era de sua filha na Piper. Ela diz que pode chamá-la de mãe, mas a Piper responde que talvez e que vai querer morar com o Andy em uma casa só deles, mas ainda visitará a Laura depois que saírem dali. Essa cena pareceu pra mim que a Laura estava dando uma chance a Piper, que se ela aceitasse chamá-la de mãe e continuar morando com ela, talvez não levaria o ritual adiante, mas isso é só uma teoria. Em seguida, Laura leva Piper até aquele galpão e nós descobrimos que mesmo meses depois de sua filha Cat morrer, ela ainda mantém o corpo dela congelado em um freezer. Mais tarde, Andy volta para casa, percebe que o sapato da Piper está molhado e então ela definitivamente saiu de casa e a Laura permitiu isso. Ele vai até o quarto da irmã e a observa dormindo até que a Laura chega e meio que faz o Andy sair. Ele começa a praticar musculação em seu quarto. Inclusive, o menino é todo inteirado nesses assuntos de academia e toma creatina também, o que traz à tona uma teoria de que talvez a Laura coloque algum sedativo ou substância para desestabilizar o Andy ao longo do tempo, mas isso é só uma teoria. Enquanto isso, Laura está de novo girando o dedo na cabeça do Ollie dentro do quarto enquanto eles assistem mais cenas reveladoras das fitas. Talvez aqui estejam os momentos mais visivelmente macabros dessas fitas e que nos explicam tudo sobre o ritual que a Laura planeja realizar com o Ollie e a Piper para trazer sua filha de volta. Primeiro, vemos uma pessoa que faleceu com uma corda no pescoço deitada no chão. Depois, a câmera vira para outra pessoa morrendo dessa mesma forma, com uma corda no pescoço. De repente, uma criatura, assim como o Ollie, que no caso se trata de uma menina, vai até o corpo que está no chão e uma voz fala: "Consuma o corpo antigo, o suficiente para conservar a alma." Aquela menina devora uma parte do corpo da pessoa morta e a voz continua: "Transfira a alma para um corpo novo." Então a menina vai até o corpo novo, aquele que acabou de morrer da mesma forma que a pessoa que ela devorou, e ela vomita tudo na boca deste novo corpo que vai hospedar a alma que estava no corpo antigo. Esse novo corpo então acorda e a pessoa que faleceu anteriormente está de volta à vida. Um familiar abraça esse indivíduo e a Laura se emociona com a cena. Mais à frente, Laura vai até o quarto de Piper e dá um soco no rosto dela enquanto ela dorme. Ela culpa o Andy por isso. Os três discutem e a Laura acaba revelando para Piper que o pai deles era violento com o Andy e que o Andy bateu nela também, tudo questões que ela não sabia. Laura tenta a todo custo fazer com que a Piper perca a confiança no irmão e no final das contas ela consegue. Andy pede para sua irmã ir embora com ele, mas ela acredita na versão mentirosa da Laura e decide ficar. Antes de ir, Andy também tenta fotografar o Ollie, que estava parado no meio da chuva do lado de fora com uma aparência sinistra, mas a Laura o impede. Felizmente, ele pelo menos consegue pegar o carro e ir buscar ajuda. Andy chega na delegacia e lá ele se depara com um cartaz revelador mostrando uma criança desaparecida. Essa criança tem o nome de Connor Bird e ele é ninguém mais, ninguém menos que o menino na casa da Laura, que ela sequestrou para realizar o ritual e trazer sua filha de volta. Isso explica o papel em que o Ollie escreveu a palavra Bird, que é na verdade seu sobrenome. Andy consegue falar com a assistente social, a Wendy, e fala tudo o que está acontecendo na casa da Laura. A Wendy tem dificuldade de acreditar no que ele conta, já que, segundo ela, a Laura trabalhou por 20 anos na assistência social e era uma ótima funcionária. Mas no fim, ele consegue convencê-la de ir até o local verificar o que está acontecendo. Enquanto isso, a Laura leva Piper para praticar goalball e volta para casa a fim de lidar sozinha com o Ollie. Quando ela chega, se depara com uma bagunça gigante na cozinha. O Ollie está cada vez mais ficando com fome e começa a destruir e devorar tudo que vê pela frente. Ollie ataca a Laura, arranca e come um pedaço do seu braço. Ela consegue se trancar no quarto e colocar o Ollie pra fora, que vai até a cozinha e literalmente come um pedaço da mesa. Mais uma cena bem gráfica, seguida de um momento em que ele arranca a pele do próprio braço e da mão com a boca e começa a devorar tudo. Laura o leva até o galpão, ele entra no freezer onde está o corpo da Cat e começa a devorar a menina. Nesse meio tempo, a piscina já se encheu completamente com a água da chuva, a Piper ainda está jogando goalball e o Andy está a caminho da casa com a assistente social. Ele manda uma mensagem bem emocionante pro celular da Piper, mas ela não atende. Na verdade, a Laura pega seu celular, que estava em casa, e ouve a mensagem do Andy. No fundo, ela consegue ouvir a voz da assistente social e percebe que os dois estão indo até a sua casa.
Laura se agiliza para limpar toda a bagunça do Ollie e quando a Wendy chega, ela até consegue despistá-la sobre o que está acontecendo, só que a assistente percebe que há sangue no seu rosto e mãos. Laura fala a verdade para Wendy, que irá conseguir trazer sua filha de volta e que para isso a Piper precisa ir, ou seja, morrer, da mesma forma que sua filha. Lá fora, Wendy enxerga o Ollie comendo a carne morta da Cat e mostra isso para Wendy. Eles tentam fugir, mas a Laura consegue matá-los antes. Primeiro ela atropela Wendy e depois afoga o menino em uma poça d'água. Laura busca Piper do esporte e a leva para casa. Uma mulher se preocupa com o olho roxo da Piper, mas a Laura diz que não tem tempo para responder. Em casa, a Piper ouve uma voz que parece do Andy chamando por ela, mas na verdade era o Ollie. Pelo visto, quando ele devora uma parte de alguém, ele consegue imitar essa pessoa de forma idêntica, então ele também engoliu alguma parte do corpo morto do Andy. Piper se aproxima e toca em sua cabeça, percebendo que claramente aquele não é o seu irmão. Laura diz que esse era apenas o Ollie e convida a Piper para sair da casa. Antes de saírem, Piper pergunta como que é o cabelo do Ollie e a Laura responde como no início, ruivo e encaracolado. A menina percebe que a Laura tá mentindo e tenta fugir. Ela acaba entrando no banheiro, onde está o corpo morto do Andy. Ela reconhece que aquele é seu irmão depois de tocar na boca dele e sentiu o aparelho dentário que ele tinha. Laura consegue entrar no banheiro e fala que vai contar um segredo pra Piper. Ela diz: "Eu falei com um anjo muito bonito que faz coisas bonitas. Eu coloquei esse anjo dentro do Ollie e agora o Ollie vai colocar a Cat dentro de você." A Piper pergunta o que a Laura vai fazer com ela e a Laura responde sutilmente que vai afogá-la na piscina. Piper tenta fugir, mas a Laura consegue alcançá-la e levar a menina até a piscina. O Ollie vai se aproximando das duas enquanto a Laura tenta afogar a menina, contudo, ela dá um jeito de voltar à superfície e chama a Laura de mãe, o que a desestabiliza totalmente. Laura abraça a garota achando que era realmente sua filha com ela, até que a Piper consegue tirar o casaco que estava usando, casaco esse que era da filha da Laura, e sai correndo até chegar nos fundos da casa, onde é um grande terreno cheio de árvores. Ali, o Ollie tenta atacar a menina pela última vez, mas ela consegue fugir a tempo e chegar até a estrada, quando um carro que estava passando para a fim de ajudá-la, e o filme dá a entender que a mulher que ajuda a Piper no final é a mesma mulher que perguntou sobre seu olho roxo depois do jogo. Logo após, Ollie, que a essa altura já estava totalmente destroçado por causa do ritual, enxerga no chão aquele cartaz de desaparecido com a foto dele e também percebe a marcação com a linha branca. Ele decide ultrapassar e neste momento começa a agonizar no chão, agora sentindo dor normalmente como um ser humano, enquanto a entidade abandona seu corpo de vez. À noite, os policiais conseguem encontrá-lo e quando perguntam seu nome, ele responde: Connor Bird. E para nos devastar mais ainda, enquanto a polícia entra na casa, na cena final vemos a Laura abraçada com o corpo destruído da sua filha dentro da piscina. Fim de filme. Agora que já falamos do que acontece nessa história, eu vou falar qual que eu acho que é a verdadeira conexão desse filme aqui com Fale Comigo de 2023. Porque eu acho que tem uma coisa que de repente as pessoas não perceberam, mas foi algo que eu pensei, e aí vocês me contam se vocês acham que faz sentido também. Os diretores são os mesmos e eles já disseram que ambas as histórias se passam no mesmo universo. E isso me fez pensar. Eu acho que a entidade Faça Ela Voltar existe no mesmo plano espiritual ou mundo espiritual que as entidades de Fale Comigo. Nesse filme a gente vê a história da Mia, uma menina que perdeu a mãe e ela tá passando por esse luto, mas a Mia ela acaba conseguindo falar com a mãe dela através de uma mão embalsamada e ela fica praticando esse ritual de possessão com os amigos dela para conseguir falar com a mãe dela. Contudo, no final é explicado que não, na verdade aquela entidade não era a mãe dela, e sim algum espírito se passando pela mãe dela e se aproveitando do luto da Mia para conseguir o que essa entidade queria. E a mesma coisa acontece em Faça Ela Voltar. Tem uma entidade aqui nesse filme que consegue enganar a Laura e convencê-la de que é possível fazer a filha dela voltar à vida. E no final das contas, o ritual que a Laura queria fazer não dá certo, porque a Piper consegue fugir. Mas, e se tivesse dado certo? Será que aquela alma dentro do corpo da Piper que renasceria seria a mesma filha dela ou seria uma entidade se passando pela filha dela? Então, eu acho que nesse sentido as duas entidades elas vivem nesse mesmo mundo e por isso que o filme tem essa
conexão inegável, na minha opinião. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para alguém. Peço que deixem um like se gostaram e também se inscrevam no canal para mais vídeos assim. Eu também tô muito curiosa para saber o que vocês acharam desse filme, que tá dando o que falar. Na minha opinião, ele é sim um dos melhores do ano e eu acho que ele mostra bem os perigos de não se viver um luto de uma forma apropriada. A gente se vê então no próximo vídeo, que é a parte 2, e até a próxima!